Caros amigos e amigas, é uma alegria nós estarmos começando aqui um curso de formação dentro do grande programa de formação da Renovação Carismática Católica, que você pode acompanhar pelo ambiente virtual de aprendizagem do Instituto da RCC. E esse curso é sobre a Virgem Maria, sobre Nossa Senhora. Vamos desdobrar em várias aulas e você vai ser acompanhado aí por um monitor, que pode tirar suas dúvidas também, dentro do ambiente virtual, né, onde toda essa formação acontece. É uma alegria eu estar aqui participando dessa formação, porque há 40 anos exatamente participo da Renovação Carismática Católica, lá desde 1974, quando veio a primeira vez com o Padre Jonas, o Padre Haroldo, lá na cidade de Campinas, participei da experiência de oração pela primeira vez e sempre acompanhei a Renovação Carismática Católica, participei inclusive da Comissão Nacional, lá no começo da renovação, pude participar de muitos encontros no Brasil, fora do Brasil, até mesmo em Rimini, na Itália, e tenho uma alegria muito grande de ver a Renovação Carismática Católica nos seus 40 anos, realmente fazendo esse verdadeiro mutirão de evangelização no Brasil e no mundo, graças a Deus. E é fundamental que a gente tenha uma boa formação, porque nós estamos inseridos na Igreja Católica, né? A renovação carismática é, como dizia o Frei Cantalamessa, uma corrente de graça que atravessa toda a igreja e que renova toda a igreja. Isto é muito importante. Bem, nesse nosso curso sobre a Virgem Maria, eu gostaria então de começar aqui, nesse primeiro contato, fazendo uma introdução, né? Dizendo que quem é a Virgem Maria para nós católicos, né? A Virgem Maria é muito clara a figura dela na Sagrada Escritura, na vida da Igreja, a mãe de Jesus, né? Para nós, mãe de Deus, né? São Paulo, na carta aos Gálatas, coloca bem claro, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, quer dizer, quando os tempos estavam maduros, né? No auge do Império Romano, lá com os grandes imperadores, os grandes Césares, né? Augusto, Tibério, Deus enviou ao mundo o seu Filho para salvar o mundo, né? E ele veio nascido de uma mulher. Claro, para que Jesus pudesse ser o Redentor da humanidade, ele tinha que ser homem. Por quê? Porque foi um homem que pecou lá no início da história da humanidade. Então, um novo Adão tinha que resgatar a culpa do primeiro Adão, né? E como não havia, como diz o Catecismo da Igreja, como não havia nenhum homem capaz de fazer isto, então Deus se fez homem, o Verbo se fez homem, né? Com toda a potencialidade divina, se fez homem, mas nasceu de uma mulher, tinha que nascer de uma mulher. Evidentemente, Jesus não pôde ter um pai humano, porque se ele tivesse simplesmente um pai humano e uma mãe humana, ele não seria Deus. Então ele foi concebido no seio de uma mulher, a Virgem Maria, mas por obra do Espírito Santo, né? Um milagre que não adianta querer se compreender isso pela biologia, pela genética, que nunca, jamais vamos entender. Isso o Papa João Paulo II deixou muito claro nas suas catequeses sobre a Virgem Maria. É um milagre de Deus. E por que Deus escolheu uma virgem, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, diz bem claro, né? Uma virgem conceberá, dará à luz o seu filho, que será chamado Emanuel. Emanuel, que em hebraico quer dizer Deus conosco. Armou a sua tenda no meio de nós, né? Pela Virgem Maria. Então, isto é muito significativo. E por que uma virgem? Porque a primeira mulher que pecou era uma virgem. Ela era uma virgem. Recebeu a visita de um anjo, só que não era o anjo bom, era o anjo mau, que a levou ao pecado. Então Deus escolheu uma outra virgem que também recebeu a visita de um anjo, mas agora um anjo bom, o anjo Gabriel, que vai lhe dizer, né? Tu és cheia de graça, né? E de ti vai nascer aquele que vai ser o Salvador, né? É muito bonita a comparação entre Eva e a Virgem Maria. Por isso que nós católicos, sobretudo, temos essa devoção profunda à Nossa Senhora, por ser mãe de Deus. Este é o primeiro ponto fundamental em Maria. É mãe de Deus.
Assim como nós amamos profundamente a nossa mãe, ora, e a mãe daquele que, né, que é Deus? O verbo, como dizia São Bernardo, doutor da igreja, o verbo humanado, Deus feito homem. Então, é por isso que o povo católico gosta muito de dar a Nossa Senhora vários títulos. É a mesma Nossa Senhora, mas como ela se manifesta, né, por vontade de Deus, em muitos lugares de maneiras muito diferentes, então o povo gosta de dar a elas títulos diferentes. Mas é fundamental compreender que é a única pessoa, a Virgem Maria. Maria, aquela mulher, aquela moça de Nazaré, é a única, né? Que para nós já morreu, já ressuscitou e já foi para o céu de corpo e de alma, segundo o dogma da Assunção. Ela que não teve o pecado original, né? Que foi sempre virgem. E tudo isso a gente vai poder estudar aos poucos, né? Nesse nosso curso. Então nós damos a ela muitos títulos. Aqui no Brasil nós já chamamos de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque ela foi encontrada aparecida nas águas do rio Paraíba, num milagre extraordinário. Não? Os pescadores encontraram primeiro o corpo da imagem, né? Lá em 1717, numa rede, sem a cabeça. Mas depois, nesse rio caudaloso que é o Paraíba, e que era muito mais caudaloso do que hoje, porque não havia a poluição de hoje, lançaram a rede de novo e encontraram a cabeça, pequenininha, e perceberam que a cabeça se encaixava perfeitamente, quer dizer, na imagem. Então, um milagre. E esse milagre foi um sinal tão forte de Deus que hoje nós temos aqui o maior santuário, né, mariano do Brasil, um dos maiores do mundo, que recebe aí 2, 3 milhões de pessoas por ano, né, nessa devoção belíssima de Nossa Senhora Aparecida. Lá em Fátima, Portugal, é Nossa Senhora de Fátima, porque ela apareceu em Fátima, lá para os pastorinhos, né, e apareceu numa hora de grande amargura do mundo. O mundo estava vivendo a Primeira Guerra Mundial, 1917, né? E em outros tantos lugares ela aparece, em Guadalupe, 1534, aparece, né, assim, com a fisionomia de uma índia, né? Por que Maria pode aparecer lá, parecendo índia, aqui parecendo outra coisa, lá na Iugoslávia aparece com outra fisionomia? Porque ela está ressuscitada. E o corpo ressuscitado tem essa flexibilidade de se apresentar com formas diferentes. Como Jesus, por exemplo, quando ressuscitou, os discípulos de Emaús que conviviam com ele não o reconheceram. Madalena, que a conhecia, não o reconheceu. O ressuscitado tem essa possibilidade de ter essa, né, essa flexão na sua imagem. Mas é a mesma Senhora, com títulos diferentes. E aí a igreja presta um culto à Nossa Senhora, e um culto muito profundo, tanto que a igreja chama de um culto de hiperdulia. O que quer dizer isso? A igreja usa duas palavras para diferenciar o que é adoração do que é veneração. Adoração vem lá do grego latria, é adoração. Daí vem a expressão idolatria, quando você adora ídolos, né? Para os santos, para os anjos, nós não usamos a latria, nós usamos a dulia do grego, que quer dizer o quê? Veneração. Evidentemente, se você for procurar isso no dicionário comum, você não vai encontrar essa distinção, porque o dicionário comum não entra nisso. Mas se você pegar um dicionário de teologia, você vai encontrar essa distinção. Ok? Então, nós prestamos à Virgem Maria um culto de veneração. O que é um culto de veneração? Quando você olha uma imagem da Virgem Maria, você se coloca diante de uma imagem, essa imagem, o que ela te lembra? Não é uma deusa para você adorar, jamais, nem pode ser. Mas essa imagem lembra uma pessoa. Como você pega a fotografia do seu pai, da sua mãe, a minha esposa que já faleceu, tenho a fotografia dela na minha mesa para lembrar o quê? Uma pessoa que existe, já faleceu, mas que vive na eternidade, entende? E então, quando você olha uma imagem da Virgem Maria, ela representa para você três coisas. Primeiro, essa pessoa viveu de acordo com a vontade de Deus, ela é santa e não deve ser imitada na sua vida, no seu comportamento. Eu devo imitar aquilo, seja ela um anjo, seja um santo, seja a Virgem Maria. Segundo, a imagem representa o quê?
para nós católicos, que ela está diante de Deus intercedendo por nós. A igreja reza numa das orações eucarísticas assim, né? Os santos intercedem diante de Deus por nós sem cessar. Ok? Então ela lembra isso. E terceiro, quando você cultua a Virgem Maria, cultua um anjo, um santo, você está dando glória a Deus. Por quê? Porque ela é santa, ela é imaculada, ela é virgem, por obra de Deus. Então o culto do Lia não é como um culto de latria, que tem como fim a divindade. Não, é um meio, cuja glória que você presta, cujo culto que você presta chega em Deus. Então o culto do Lia é um caminho intermediário para chegar ao coração de Deus. Então isso é importante ficar muito bem claro. Todo culto à Virgem Maria não é um culto de adoração. Alguns perguntam, mas e a pessoa que se ajoelha diante da Virgem Maria? Não ajoelha para adorar. Adoração é algo de foro íntimo. Eu adoro a Deus. Se eu ajoelho diante de uma imagem, ou sento diante de uma imagem, eu estou fazendo o quê? Rezando, orando. E não no meu íntimo fazendo uma adoração, que eu só presto a Deus. Só a Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ok? Então, esse é o pano de fundo que nós vamos conversar sobre a Virgem Maria. É uma pessoa humana, é uma criatura humana, não é uma deusa, não faz parte da Santíssima Trindade. É verdade que a Virgem Maria tem uma intimidade profunda com a Santíssima Trindade, porque do Pai ela é a filha predileta, e que o Pai escolheu entre todas as mulheres. Do Filho ela é a mãe, e do Espírito Santo ela é a esposa mística, porque ela concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. Então, realmente é uma coisa maravilhosa. Eu tive 3 mulheres muito importantes na minha vida: a minha mãe, a minha esposa e uma única filha. Tive 4 filhos também. Eu precisei de 3 mulheres para realizar tudo isso. Deus não precisou de 3, realizou tudo com uma só. Ao mesmo tempo ela é mãe de Deus, ao mesmo tempo ela é filha de Deus, ao mesmo tempo ela é esposa. Isso mostra o quê? Uma intimidade profunda com a Santíssima Trindade. Ela não é parte da Trindade, mas ela tem, né, um elo com a Santíssima Trindade, assim, que supera toda a nossa possível imaginação. Bem, dando sequência ao estudo que você vai fazendo deste assunto, nós temos um livro, vamos seguir basicamente nesse nosso curso este livro, né? A Mulher do Apocalipse. Na verdade é aquela mulher que aparece no Gênesis e aparece no Apocalipse. Essa primeira introdução você já encontra aqui no começo do livro, na introdução, né? E depois os outros temas, as outras aulas, serão outros capítulos deste livro. Ok? Bem, você poderá também completar o teu estudo com as leituras que vão aparecer então aí no ambiente virtual, né? Também os questionários e exercícios que são colocados aí. Você poderá participar também do fórum, onde você pode conversar, tirar suas dúvidas, etc., né? E aí você pode ter então a sua formação completa nesse assunto. Esta é a abertura que nós estamos dando nesse nosso curso, e nós vamos na próxima aula então conversar um pouco sobre Nossa Senhora Mãe de Deus, né? Esse dogma que a Igreja celebra no dia 1º de janeiro de cada ano. Acompanhe, você vai poder então dar sequência a esta formação.